com a chegada do verão é inevitável. Parece que a nossa preocupação com a saúde aumenta, né? Isso não é certo, mas é aquela sensação de correr atrás do que a gente perdeu, enfim, querer resolver tudo no último momento. E um dos vilões dessa batalha é o carboidrato. Ou diria, mocinho, e aí? Muito se fala no consumo de carboidratos e às vezes a gente fica até confuso sobre o que é mito e o que é verdade, né? Então, para esclarecer esse assunto, para acabar com essas dúvidas, está aqui comigo a nutricionista Mariane Caroline Morer. Seja bem-vinda, Mariane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo ótimo. E aí, carboidrato? Primeiro, até faltou ar aqui. Primeiro, da onde vem o carboidrato? Onde é que a gente encontra esse bichinho? Não é bichinho, tô brincando. Então, o carboidrato é uma das fontes energéticas para o nosso organismo, né? A gente encontra eles no pão, na batata, no macarrão, em todos esses alimentos, né? Então, basicamente, é o que a gente tem de hábito comer no dia a dia, porque Sim. é o que a gente mais come, o pão, o macarrão, que é sempre rápido, né? Então ele está sempre presente. Sempre presente. Não Certo. tem como a gente restringir totalmente o carboidrato. Até nos legumes a gente consegue encontrar. Pouco, mas a gente encontra ainda. Certo. Aí a gente fica com aquela dúvida, Mariane. Vilão ou mocinho? E aí todo mundo tem dúvida. Então vamos fazer um mitos e verdades? Vamos lá. Vamos lá. Bom, pode passar a próxima tela. Olha ali. Primeira dúvida, a primeira mitos e verdades. Posso perder peso comendo carboidratos? O que vocês acham? Verdade, a gente pode perder peso comendo carboidrato, sim. Só a gente tem que pensar na quantidade e na qualidade desse carboidrato que está sendo ingerido. Certo. Né? O que é a qualidade desse carboidrato? São carboidratos mais integrais, vindo dos alimentos mais naturais. Da batata doce com casca, de uma batata inglesa, por que não? Só que daí cuidando muito com as quantidades. A gente tem que deixar um pouquinho de lado aquele alimento industrializado, refinado, rico em farinha branca, os pães, as massas, sempre com um bom senso e um equilíbrio. Gente, isso quer dizer que não dá pra encarar aquela pratada e achar que você vai estar bem, tá? Tem que ter moderação. Tem que ter moderação. Nosso próximo mitos e verdades. Comer carboidrato à noite. Deixa na tela isso aí. Deixa isso aí na tela. Comer carboidrato à noite engorda? Mito ou verdade? Mito. Não significa Mito. porque comer carboidrato à noite você vai engordar. A gente sabe que o metabolismo do carboidrato à noite ele é um pouquinho diferente e dificultado. A gente tem que priorizar então carboidratos mais integrais. Uma fruta com casca, com aveia, por exemplo, sementes, né? Ou um carboidrato mais integral, um omelete com aveia, por que não, né? São essas opções mais leves, eu digo, não bater uma pratada de macarrão e dormir achando que tá tudo bem, porque, né? Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Próximo mitos e verdades. Ajuda quem pratica atividade física? Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Praticantes de atividade física que buscam maior rendimento e ganho de massa muscular têm que sim consumir o carboidrato, então é necessário um acompanhamento profissional mais de perto para definir, sempre batendo na tecla da quantidade e da qualidade e para que fim é. Emagrecimento, atividade física, então a gente tem que ter o bom senso sempre. Certo. Então, quer dizer, se bem colocado no horário certo, ele vai ajudar a emagrecer. Mas tem muita... Por exemplo, a gente usa bastante o exemplo do macarrão, porque, né, tá ali, Sim. fácil. O molho é que pode fazer essa diferença de engordar mais, engordar menos, ajudar mais ou menos? Talvez, depende do que contém nesse molho, né? Mas, em geral, a gente deixa mais a culpa pro carboidrato mesmo, pro macarrão. Tadinho desse carboidrato. Quer fazer uma pergunta, Lucas? Não? Ah, pra lá, tá bom. É que eu tô olhando no lugar errado, ele tá ligado. Vamos falar de quantidade limite. Acho que isso você já... Só pra gente ressaltar aqui, mas é o que você colocou. O exagero é que torna ele um vilão, porque ele sozinho, em pouca quantidade, ele é amiguinho. Sim. Não existe uma quantidade limite por dia que deve se consumir de carboidrato. A gente sempre tem que levar em consideração as refeições ao longo do dia. Por exemplo, eu fiz um café da manhã rico em carboidrato. Então, nas próximas refeições, eu já vou dar aquela segurada, entendeu? Para não exagerar e não passar do limite. Por exemplo, se eu como um pão de manhã, costumo comer o pão francês. É bom trocar, por exemplo, uma fatia de pão integral? Isso vai me ajudar também? Com certeza. Porque às vezes a gente quer reduzir o peso, Sim. mas aí o pão, É que o né? pão é complicado, É né? complicado. Então, o que eu sempre oriento,
fazer uma troca por um pão integral, ou colocar ele no horário que você sentir mais fome. Então, eu tenho mais fome à tarde. Então, de manhã a gente vai fazer um ovinho, um omelete com aveia, e de tarde a gente faz um sanduíche, por que não? Então, a gente tem esse equilíbrio, entende? Maravilha. Agora, quem deve restringir totalmente o carboidrato? A gente sabe que hoje tem essas dietas low carb, zero carb, né? Quando que a gente deve ficar totalmente sem o carboidrato? Então, é muito difícil ficar totalmente sem, porque até nos legumes nós encontramos carboidratos, né? Isso é uma preocupação porque às vezes o pessoal corta tudo e acaba ficando deficiente em fibras, que é muito importante para o nosso intestino, né? E de frutas e hortaliças, no caso minerais e vitaminas, né? Então a gente tem que ter o bom senso. A gente pode pensar num paciente que deve dar uma maneirada, um diabético, por exemplo, tem que ter um controle maior sobre o carboidrato, mas também não é para sair cortando geral. Sempre com um acompanhamento profissional qualificado, a gente consegue atingir os objetivos. Isso aí. Tem perguntinha no nosso WhatsApp, acabando o programa, mas ainda dá tempo. Vamos lá. A Rose mandou pra gente, batata doce e ovo, emagrece ou não? Agora é a boa. Então, a gente não pode fazer do alimento um vilão, né? A gente tem que ter o bom senso e saber em que horários colocar, como usar. Não vejo como vão engordar, mas na quantidade certa fariam bem. Mas fariam é uma combinação boa, né? Sim. Pra uma dieta legal. Sim. O exagero é que deve ser controlado. Colocar legumes, frutas, enfim. Sim, legumes, frutas, sementes, bastante fibra como aveia, linhaça, chia. Seria bem interessante. Ou seja, ele não é nosso inimigo. Não é nosso coisa inimigo. boa. Mariane, obrigada por estar aqui com a gente, você. tirar essa dúvida, porque todo mundo quer cortar, mas a gente não quer. Muito obrigada. Obrigada.